Para tudo que você estiver fazendo e assiste esse vídeo sobre reforma da Previdência. Hoje é 20 de 2 de 2019 e a reforma da Previdência do governo Bolsonaro foi entregue no Congresso Nacional. O presidente da República foi pessoalmente com alguns ministros e com vários aliados ao Congresso Nacional, entregou nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a proposta do governo de reforma da Previdência Social, que o governo está chamando de Nova Previdência. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de Educação Financeira. Aqui você aprende tudo que tem a ver com a sua vida financeira, com dinheiro, com investimentos e tal. Reforma da Previdência tem a ver com a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. E quem fala de educação financeira tem que falar de previdência. A reforma da Previdência é importante para mudar um paradigma no Brasil. As pessoas que ganham pouco têm pouco acesso à Previdência. As pessoas que ganham muito têm facilidades. Você sabe que nós vivemos num país bastante desigual e as contas públicas precisam de ajuste. O maior fator nas contas de municípios, estados e do governo federal é a Previdência Social. O governo quer equilibrar as contas públicas fazendo uma grande reforma. A reforma que foi entregue no Congresso hoje é muito audaciosa e eu vou te falar de 5 pontos importantes dessa mudança. Nos próximos dias nós vamos gravar um vídeo todo dia sobre reforma da Previdência, porque eu sei que impacta a sua vida e que é um assunto muito importante. Então, me interessa muito, eu tenho certeza que te interessa muito também. A primeira coisa que vai mudar na reforma da Previdência é o estabelecimento de uma idade mínima. Depois de um período de transição, a idade mínima para homens vai ser de 65 anos. A idade mínima para mulher vai ser de 62 anos. Hoje, não existe essa idade mínima cravada. E isso faz com que algumas categorias, algumas pessoas aposentem-se mais cedo. Essa é uma das principais mudanças que vão acontecer depois de um período de transição. Enquanto estivermos nesse período de transição, a gente vai somar o tempo de contribuição com a idade e vai ano a ano aumentando até em 2028 chegar no limite para homens e em 2033 vai chegar no limite para as mulheres. O segundo ponto muito importante da reforma da Previdência é que ela abarca estados e municípios. O serviço público tem muito problema previdenciário, porque tem muita gente aposentada, quase que o equivalente à quantidade de pessoas que está na ativa. Se você não sabe, eu te informo. Até 1997, servidor público não pagava previdência. Ele se aposentava com salário integral, com o último salário e levava todo tipo de benefício para a aposentadoria. A partir de 97, eles passaram a contribuir. Mas pense você, quanta gente está recebendo aposentadoria até hoje que se aposentou nessa época? As pessoas que vão entrando hoje pegam um déficit muito grande e um perigo aí no cálculo atuarial. Então, a reforma da Previdência no nível federal vai alcançar estados e municípios. Esse é nosso segundo ponto sobre a reforma da Previdência. Terceiro ponto sobre a reforma da Previdência é a Previdência Rural. Nós sabemos que milhares de pessoas foram colocadas para receber benefício da Previdência pela Constituição de 88 sem contribuir. E esses milhares de pessoas que estão tirando recursos sem ter colocado recurso especificamente na Previdência causam um rombo muito grande. Então, no rural, está se estabelecendo algumas regras, como, por exemplo, um tempo mínimo de contribuição. É muito importante o governo também combater as fraudes que existem nessa área da aposentadoria rural. O quarto ponto importante da reforma da Previdência é acabar com privilégios de parlamentares, por exemplo. Muitos brasileiros, quando assistem um vídeo como esse sobre a reforma da Previdência, vêm comentar aqui embaixo, mas e os políticos, não sei o quê? Então, a partir da aprovação da reforma da Previdência, os novos parlamentares vão se aposentar com o teto do INSS, que é de cerca de R$ 5.800 hoje. Se um parlamentar ganha mais de R$ 30 mil, ele que vai contribuir na Previdência Complementar, que faça um planejamento pessoal e invista seu próprio dinheiro. O quinto ponto, e aí é polêmico da reforma da Previdência, são os critérios que se colocou para os benefícios de prestação continuada, ou BPC.
Esses benefícios alcançam as pessoas que têm a insuficiência, dificuldade para sobreviver com seus próprios fundos e aí passam a depender da Seguridade Social para a sua sobrevivência. E nós estamos falando aí de idosos que recebem benefício de um salário mínimo. Esse é um ponto da reforma polêmico e que deve ser revisto pelo governo. Muito provavelmente ele vai ser revisto pelo governo porque cria aí uma certa injustiça. Quem de nós quer ver alguém de 60, 70, 80 anos vivendo abaixo da linha da pobreza, recebendo abaixo de um salário mínimo? Então, até pra gente que quer uma reforma da Previdência e tal, para equilibrar as contas públicas, não vale a pena criar esse tipo de situação e desamparar as pessoas. Último ponto, e é um bônus para você, o ministro Paulo Guedes, nessa reforma da Previdência, na nova Previdência do governo Bolsonaro, aposta que é uma reforma de R$1 trilhão, uma grande economia para os próximos 10 anos. A gente fica muito animado com esse potencial de economia, porque isso pode trazer muitos investimentos, reduzir juros, pode liberar recursos do governo para investir em áreas que nós precisamos muito. Todo dia vai ter um vídeo novo sobre reforma da Previdência. Nós vamos fazer uma maratona para esclarecendo as dúvidas das pessoas, porque esse é um assunto que interessa muito a muita gente. Manda esse vídeo para aquele amigo seu que quer entender mais de reforma da Previdência e avisa ele que todo dia vai ter vídeo novo. Comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida sobre reforma da Previdência. Você pode gostar, você pode não gostar, não tem problema. O Brasil está mudando e nós vamos fazer pressão para que ele mude de verdade. Aquele abraço.